Começar a gravação. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Talvez vocês conheçam. Qual é o contexto aqui, irmãos? Tinha algumas viúvas na igreja, aqui, né, que Timóteo era pastor, e que precisavam de ajuda. Só que algumas, irmãos, depois você pode ler os versículos anteriores, Deus está falando, claro, para o apóstolo Paulo, olha, assim, se ela tem família e neto, eles que cuidem dela, porque isso é agradável cuidar aos pais, né? É agradável diante de Deus. Depois ele fala, olha, se é para você fazer esse cadastro, só inscreva as viúvas com mais de 60 anos, porque as mais novas que isso muitas vezes querem casar, e umas até se desviam, então quer dizer, né? Elas não. E olha, outra coisa, você não pode colocar qualquer viúva nesse cadastro não. Ela tem que ter tido ao longo da vida dela uma série de recomendações. Se criou os filhos, se foi hospitaleiro, se foi hospitaleira, se lavou o pé aos santos, é uma pessoa de Deus, né? E fala assim, e aí sim, né? Se ela tem família, os filhos que cuidem dela, né? Porque aprendam a fazer misericórdia. E depois vai falando. Depois, olha, mas aquelas que às vezes não tem o amparo, aí você vai ajudar, né? E aí você vai dizendo assim. E aí vai chegando aqui no versículo 8. Eu te dei o contexto, né? E agora 1 Timóteo 5,8 fala assim, a minha tradução é NA. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, e se negou a fé, e é pior do que o descrente. Pastor, família é o primeiro ministério. Não, família é o primeiro ministério, né? Mas não é o único ministério. Eu já vi gente que fala assim, pastor, eu vou largar a obra porque assim, família é o primeiro ministério. Tá, mas aí vocês não podem cuidar da tua família e fazer a obra ao mesmo tempo? Então eu tenho que deixar de ser pastor. Porque como é que eu vou cuidar da minha família e ser pastor ao mesmo tempo? Isso não existe, né? Então família, irmãos, é o primeiro ministério, mas não é o único. E a palavra fala o que, irmãos? Que uma pessoa que é da fé, o que ela vai fazer, né? Ali fala, né? Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, e se negou a fé. Então você viu que a fé, ela faz o quê? Ela faz eu ter cuidado, né? E é pior do que o descrente. Porque às vezes até lá no mundo tem pessoa que não é de Jesus e que cuida bem da sua família. Claro, não vai ser salvo por isso, né? Mas que até procura ser uma pessoa, né? Ali mais centrada, né? Procura ser uma pessoa mais comportada. Não vai para o céu se não se converter, né? Mas até no mundo a palavra fala, então, se não cuidar da família te faz, né, negar a fé e faz você ser pior do que o incrédulo, do que o descrente, então quer dizer que a fé faz o quê? Faz eu, né? Se não cuidar é negar a fé, então o que é não negar a fé? É cuidar, né? Se não cuidar me faz pior do que o descrente, então cuidar me faz melhor do que o descrente, porque se tem o inverso, tem o caminho certo. Né? Então você vê que antes eu falava com os irmãos obreiros aqui muitas vezes, né? Eu chegar aqui, tudo bem, irmãos, Deus te ama, aleluia, glória a Deus. Nossa, pastor é morando, né? Aí, se com os obreiros, aqueles que estão mais perto de mim, eu não procuro alguém ser uma pessoa de Deus. É óbvio, né? Os obreiros, por fazerem a obra, às vezes a gente vai ter que repreender, vai ter que, né, dar uma dura na palavra, né? Vai ter que dar uma dura, e é assim, né? Não gosta de ser cobrado, não erre. Simples assim, né? Mas isso não quer dizer o quê, irmãos? Que não tem o quê? O respeito. De vez em quando, não é toda hora, né? A gente fala de uma confraternização, né? Às vezes eu vejo que é sempre os mesmos que participam e sempre os mesmos que não participam. Está errado isso aí, né? Porque se nós não procurar entre nós, os obreiros, né?
a atrairmos, o que eu vou abençoar você? Eu vou chegar aqui, tudo bem, povo de Deus? Aleluia! Não é o fingir hipócrita, é uma hipocrisia, não é verdade? Então começa ali no meio dos obreiros. E antes de começar no meio dos obreiros, isso eu falava domingo para eles, inclusive, né? Antes da hora da ceia. No meio da minha família, o que? É ali que começa o que? O meu ministério. Antes eu ser uma bênção no altar e a minha família não me aguentar em casa. Direto ao ponto, é isso. Não adianta eu ser uma bênção no altar, até porque eu não seria de verdade uma bênção, né? Mas eu vou botar um teatro, né? Eu vou fazer um teatro se eu não sou uma bênção com as minhas filhas. De mim, né? Mulher serão. Então, eu fazer um teatro, pregar sobre casamento, né? E como eu falo até para os irmãos, né? Se encher de concordância, versículo, não sei o que lá, isso em qualquer Google tu consegue fazer, não é mérito nenhum, né? E eu não for alguém um bom esposo, né? Caso tu falando de mim, aí isso que aplica para ti a palavra. Por que não? Porque senão eu vou estar o quê? É aquele negócio, aí eu prego para os de fora, né? Mas eu não cuido da minha família. Eu prego para os de fora, né? Aí, como eu falei, aí eu não vou procurar, né? Ser uma bênção no meio dos obreiros. Eu sou um teatro, eu sou um ator. A palavra hipócrita significa isso, né? Significa ator, né? Significa ator. Não adianta o irmão lá pediu uma visita, aí eu vou lá, atravesso a cidade para fazer visita, né? Aí o meu irmão me pede, me leva no mercado ali. Não te levo. Não adianta. Aí eu fui lá levar uma sacola econômica por mão da igreja que está passando fome, que está com dificuldade, que não deixa, né? Mas a gente ajudou ali e tal, né? E às vezes ali dentro da minha casa, né? Quer dizer, não adianta nada, mas eu já mostrei isso na palavra, né? E, inclusive que está confirmando. Primeiro começam dentro de casa. Aí eu vou aqui, eu prego sobre o cuidado com a família, aleluia, deu para voz, aleluia, né? Aí vai lá, minha filha está precisando de um calçado, e não é que eu não possa dar, eu não vou comprar calçado para ti coisa nenhuma. Adianta alguma coisa, irmãos? Então não adianta, irmãos, é o que eu mais prego nessa igreja, é ser crente dentro do coração, é ser sincero, é ser verdadeiro, é ser de Deus. Principalmente o que? No nosso círculo mais íntimo, que começa primeiramente o que? A nossa família. Amém? Não adianta, irmãos. Eu falei, de vez em quando eu dou uma bronca nas minhas filhas, né? Ele está sentado ali conversando, uma começa meio a querer brigar com a outra. Briga assim, né? Não digo você pegar nos cabelos, né? Quer dizer, uma pegar no cabelo da outra, eu pego na cinta. Amém? Tem conversa comigo não, né? Mas, digo assim, briguinha. Eu falei assim, pode parar. Eu falei assim, eu vou tacar fogo nessa mesa aqui. Se o problema é mesmo, eu vou tacar fogo e comprar uma mesa nova. Aí eu falo, Salmo 128. O Salmo 128 não é enfeite de geladeira, é promessa de Deus. Eu sou um homem que teme ao Senhor. E a Bíblia diz, depois você lê o Salmo 128, e a Bíblia me promete bênçãos no Salmo 128. Eu digo para elas, minha esposa, eu me recuso a fazer do Salmo 128 enfeite de geladeira. Ali tem promessas, tem os meus filhos, né? Tem a minha esposa, ali fala que eu vou ser bem-aventurado, que eu vou prosperar. Bem-aventurado é o homem que teme o Senhor. E eu acho que eu temo a Deus. E aí eu começo já a levar o que é a palavra por coração delas. Amém? Mas não, né? Não bravo, virando bicho, um cachorro, né? Sério, é assim ensina não. Por quê, né, irmãos? Porque é direito, né? É direito. Eu não posso, pregar a palavra e não viver da palavra também, né? Então ali começa em casa. Depois vai aonde? Depois eu vou trazer esse círculo aqui para o meio dos... Porque ele fala, se alguém não cuida dos seus, e principalmente da sua própria casa. Então está diferenciando os seus e a própria casa. Não é o mesmo grupo. Então, primeiramente o que? É a minha casa. Depois o que? É os meus. No caso aqui são os obreiros, né? Um com o outro procurar respeito. Não é panelinha, não é gangue, não é filistã.
Eu sei que se não mudar, Deus arranca, né? A convivência, o respeito, não é verdade? Né? É o respeito. Eu chego aqui, Pai do Senhor, irmão! Aí lá no grupo não dou nem um bom dia para os meus colegas. Hipócrita, fingido. Aí então, né? Aí adianta uma coisa? E eu dou bronca mesmo, amém? O que adianta isso? Né? Ou eu passo pelo teu irmão obreiro ali, não digo nem paz. Né? Aí eu chego, aí você chega na porta lá, paz, irmão, hipócrita, fingido. Ou seja, irmãos, é tudo atuação. Então, primeiramente, aonde que nós temos que buscar? É como alguém já falou, né? Se às vezes aquela pessoa lá de fora que não me conhece, eu estou um pouco me importando com a opinião dela. O que eu me importo é com a opinião dos meus. Eu não estou preocupado com o irmão lá da Igreja da Graça de Carazinho pensa de mim. Até porque eu já comecei a obra lá, já com o pastor, né? Mas já faz mais de 20 anos. Né? Eu estou preocupado com o que a minha esposa, que é o morada, pensa de mim. Né? Então, quer dizer, é importante. Isso aqui, museu, olha, é uma palavra assim, muito importante para nós. É uma palavra que nós, como eu falei, né? Nós temos que ser sincero, verdadeiro. Tem que ser de Deus. Tem que ser de Deus. Então, como é que a palavra fala aqui? Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa. Você viu? Os seus é uma coisa, a própria casa é outra. Não é a mesma coisa, amém? Dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé. E é pior do que o descrente. Então, se eu não negar a fé, eu vou cuidar dos meus. Se eu não negar a fé, eu vou cuidar o que da minha própria casa. Até eu falava no meio dos obreiros, não, às vezes eu procuro aliviar o fardo deles, né? Cuidar, eu faço escala de servir, eu faço escala de buscar. Aí vem os de fora que esgualepar os obreiros, encher de escala fora, mas vem conversar comigo. Não. Por quê, né, moça? Aí eu alivio aqui o fardo deles, cuidando, né? Para eles terem o tempo de buscar, o tempo de servir, amém? Aí vem os de fora e querem encher até o pescoço de escala. Mas, está brincando comigo? Eu digo não. Por quê, moça? Porque eu estou ali no meio deles, amém? Aí depois começo a querer fazer um monte de coisa, além de não fazer nada bem, né? E ninguém consegue fazer tudo bem, não adianta, não faz bem. Né? Aí depois vai dar o grande fraco. Você acha que é o quê? Que é fora ou eu que fico ali tratando ele? Ai, pastor, vou dar um tempo, vou sentar buscar. Aí tu acha que quem é que vai tratar com ele? É lá o de fora? Sou eu. Então, se eu tenho, irmãos, os deveres, então, ou seja, né? Se eu vou me incomodar tratando o obreiro, então o quê? Então eu tenho o direito de preservar o meu obreiro. E deu para bom. Amém? Falam tanto de fazer discípulo, façam discípulo então, né? Mas os meus aqui eu vou cuidar, porque, de novo, né? Porque se não se der problema, sou eu que vou me incomodar, não é verdade? Não é o de fora, não é? Não vai vir lá o fulano lá tratar, sou eu que tenho que tratar, né? Então, é o cuidado, ou seja, não é o egoísmo, né? É uma preservação. Não adianta morrer de amor pelas confins da terra, se não é bênção em Jerusalém. E a minha Jerusalém hoje é Alvorada. Amém? É aqui. Né? Deus vai me exaltar fora, mas não adianta morrer de amor por fora. É aqui que eu tenho que ser uma bênção. E assim também, isso vai o quê? Vai passando então o quê? Essa sinceridade aqui para os outros. Amém? Então, se negar a fé me faz pior do que incrédulo, né? Ao não cuidar dos meus, ou ao não cuidar da minha família, então não negar a fé me faz cuidar dos meus, né? E cuidar da minha família, amém? E aí um pouquinho para trás, aí, no capítulo 4, ainda é Timóteo, né? Pastor, essa palavra é forte, mas não é mentirosa. Eu sempre digo, eu não peço desculpa por ser forte, eu pediria desculpa se eu tivesse mentido, e mentindo eu não estou, eu estou pregando a verdade. 1 Timóteo, estava no 5, né? Agora vai para o 4. Então a gente tem que ter essa seriedade, irmãos. Tem que ter esse sim, não. A gente tem que ter essa postura de pessoa de Deus, amém? O chamado é muito duro. Eu prefiro ser duro do que ser muito molengo e não ser nada, né? Do que ser pior que o incrédulo. E aí então começa na tua casa o nosso cuidado.
E aí, primeira carta aos Coríntios, primeira carta de Timóteo, isso os Coríntios lá. Está tão boa a pregação que até os Coríntios querem chegar. Não, deixa, agora é só Timóteo. Primeira carta de Timóteo, 4, talvez você conheça essa palavra aqui, 4:12, fala assim: ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Amém? Aqui ele falava para Paulo, né? Timóteo ouvia isso de Paulo. Timóteo tem mais ou menos uns 30 e poucos anos, né? E olha, ninguém olha para a tua idade, porque tu é jovem. Amém? Então eu também posso colocar no sentido para nós, né? Ninguém olha para a tua idade, tu é muito velho, né? Ninguém olha para a tua idade, tu é um adolescente. Ninguém olha para a tua idade, tu é uma pessoa de 20 e poucos anos. Ninguém olha para a tua idade, já está com 150. Então, tipo assim, né? Não é a tua idade cronológica, não é isso não. Ninguém despreze a tua mocidade. Mas o que a palavra fala? O que você vai fazer para não desprezar o teu exterior? Ou seja o exemplo dos fiéis. Amém? Por isso que eu falei, amor, você pode chegar em qualquer lugar. As pessoas podem olhar para você no início e não te dar nada. Pela tua aparência, pela tua idade, pelo teu jeito. Mas é impossível, e a palavra é essa, é impossível. Você não ser de Deus e com o tempo o quê? Você vai ganhando uma reputação. Foi assim com Daniel na Babilônia, já preguei aqui, foi assim com José no Egito, foi assim com Davi, né? Claro, o rei Saul durante o tempo perseguiu ele, mas foi assim com Davi, tanto Davi foi lembrado, né? Com aquelas 7 características dele para ir lá tocar, alguém via ele assim, né? Depois até fora ele tinha um bom testemunho. Foi assim com a Ruth, foi assim com a Esther, foi assim com Neemias. Irmão, vou ficar aqui até amanhã falando para você de homens e mulheres que conquistaram o lugar de honra, o lugar de respeito, ok? Porque eles eram um exemplo dos fiéis. Então eu posso chegar num lugar e ninguém me dá nada. Espera eu começar a abrir a boca naquele lugar ali. Espera eu começar a conviver com as pessoas daquele lugar ali. Espera passar o tempo, irmão, né? Vou falar, um que outra vez vai murmurar, vai resmungar, um que outro muitas vezes, né? Vai dizer assim, mas a maioria vai o quê? Vai respeitar. Então ninguém despreza. Eu estou velho, grande coisa. Não é a tua idade que vai falar por ti, mas o quê? Seja o exemplo dos fiéis. Seja o exemplo dos fiéis. Não é o exemplo do perturbado. Não é o exemplo do infiel. Não é o exemplo do murmurador. Não é o exemplo do filho estranho. Você tem que ser o exemplo dos fiéis. Ou seja, aquele que é fiel vai olhar para ti e vai se inspirar em ti. Então era para Timóteo ser exemplo. Mais uma vez eu digo, quando a gente fica aqui, a Bíblia diz, a me encher de concordância, isso qualquer Google tu consegue fazer, me encher de concordância, encher de referência bíblica. Não é assim, não. É vida, é viver Jesus. Um exemplo do ser. Aqui eu não vou pregar tudo, talvez outra hora eu especifique, não. Eu falo assim, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, né? Palavra que não é palavra de Deus, é palavra. Tua boca, tua palavra. Amém? Teu linguajar, tua forma de ser, né? Na conduta, né? No teu trato, amém? No teu jeito, amém? Né? Na conduta, no amor, não precisa nem explicar, né? Na fé e na pureza, né? Na santidade, ser aquela pessoa que tem o teu coração puro, né? Aquelas pessoas que as pessoas vão olhar para você e querer ser mais santas, não o contrário, né? O fulano lá é de Deus, perde uma bênção, aí fora do altar fica falando piada em duplo sentido. O que é isso? Então ele não é uma bênção, né? O fulano é uma bênção, não é bênção.
Crente não fala piada do duplo sentido, deixa quieto, não fala uma coisa desrespeitosa, né? Então, quer dizer, era para ele ser, viu? Não era só para falar. E aí, pastor? Isso aqui é para Timóteo, mas é para nós também, óbvio, né? O que mais? E aí ele fala aqui no 3: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Amém? Então é leitura pública, né? É como nós fazemos hoje. A gente chega aqui, lê a Bíblia e explica para vocês, né? Timóteo, olha, tu tem que persistir. E depois que eu não for aí, eu vou fazer a obra que Deus me deu, tá? Mas enquanto eu não estou aí pessoalmente, no caso, né? Enquanto eu não estou aí pessoalmente, olha, tu continua persistindo, ou seja, tu não para o quê? De fazer a leitura, amém? Da palavra de Deus. A mesma coisa hoje, não, é incentivar o povo a ler a Bíblia. Claro, aqui como eu digo, né? Nosso horário é pouco. Quisera eu que todo culto eu pudesse pregar 1 hora, mas não posso, né? Eu tenho horário para terminar a reunião, mas você pode ler a Bíblia em casa. Você pode comprar uma Bíblia, tem Bíblia no celular. Desculpa não falta, né? E aí você vai ali se enchendo da palavra de Deus, vai ali comendo a palavra de Deus, vai tendo esse amor. Então, é isso que fazia, né, ali ele ser o exemplo e continuar, né? Então, por isso que eu falei, não é ficar contando a abobrinha, falando a vida para os outros, não é. É falar as Escrituras, né? Exortação e ensino. Exortação não é encorajamento, amém? Exortação é encorajamento, mas encorajamento no quê? Na palavra de Deus. Não é o coach que está tão famoso hoje em dia, né? Falar a palavra bonita, vai lá, você consegue, e não foi o crime, né? Mas nada disso. Aí, cadê a base bíblica? Não, né? Então, essa exortação, esse ensino o quê? É na palavra de Deus. Como eu pregava aqui domingo para você. Eu falava que, irmão, tu é especial. Irmão, tu tem valor. Amém, vamos orar. Eu não fiz isso, né? Eu te mostrei nas Escrituras, na palavra, que Deus, né, morreu quando você era fraco, você era ímpio, você era pecador, você era inimigo dele, que isso prova que Jesus Cristo te amou primeiro, né? Que você agora está em Cristo, né? Reconciliado com Ele, que você hoje, quando toma a Santa Ceia, não pode ser só um lanchinho, né? Mas você está fazendo memória de Jesus, na verdade. Esse é a motivação. Você está pregando através do teu testemunho, quer dizer, ali a pessoa não tem como ouvir aquela palavra, né? E falar assim, ai, que bênção de mensagem, eu vou me afogar no lodo do pecado. Não tem como, né? Aquilo levanta a gente na palavra, né? Não é no linguajar. E aquilo dá uma alegria para a gente, aquilo força, né? Nos faz sentir na palavra, o quê? Né? Nos valoriza, amém? Mas é na palavra de Deus. Como eu falei, né? Eu não gosto, às vezes, de pregação que a gente chega é só, né? Paulada, só. Parece que eu estou chegando na linha e alguém puxa a linha. Isso não existe, né? Então eu começo a falar de Jesus, começo a falar na palavra, e aí aquilo vai fortalecendo a pessoa na palavra de Deus. Então isso é muito importante, né? Então não era para parar de fazer isso, né? Paulo falou, olha, enquanto eu não for aí, vocês continuam lendo as Escrituras, tu continua exortando as pessoas, exortar e encorajar, né? Tu continua ensinando, tu continua, ou seja, né? Não para de fazer esse trabalho, né? E aí depois ele fala assim, 14, não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante a profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Aqui ele falava para Timóteo, não, que ele foi consagrado a pastor, naquele dia ali Deus deu esse dom, né? Volto a falar, não é o homem que dá o dom, né? Mas o homem reconheceu. Por exemplo, quem me chamou para ser pastor foi Deus. Não foi o missionário Soares, nem o Igreja da Graça, nem o meu pastor, né? O meu primeiro pastor, tá verdade? Já estava em mim o chamado, mas o que Deus fez? Pelo testemunho, né? E ou seja, Deus foi confirmando até o dia que eu fui ordenado, né?
já faz aí 18 anos, né? Ordenado a pastor. Mas eu não me tornei pastor naquele dia, nem recebi o dom naquele dia, eu já era. Aquilo foi só uma confirmação dos homens, de Deus, né? Daquilo que Deus me chamou para ser. Amém? E é isso, né? Então, todos nós temos dons, como eu falava, né? E um dom não é igual ao outro, talvez pode ser igual sim, né? Mas cada um de nós aqui tem dons variados. Então, nós precisamos congregar, amém? Às vezes a pessoa, não é, eu sou pastor. Aí, ao casar com a Dani, isso torna ela pastora também? Quem que disse isso? Ela não é pastora, ela não tem chamado para ser pastora. Mas eu posso chamar? Não, você pode chamar de vice-presidente, vice-imperatriz, imperadora do universo. Você falar não faz a pessoa ser. Então não é porque a pessoa casou com um pastor que isso faz ela uma pastora. Não tem chamado para ser. Já mostrou-se ao longo do tempo, há quase 20 anos que estamos casados, né? Fora casamento, né? Que não tem chamado para isso. Mas é uma bênção pregando ali, Deus. Amém? Então, se um dia Deus, de uma hora para outra, revelar, não, agora ela é pastora, amém, mas não é que está casando comigo. Assim também como as minhas filhas, na verdade, né? Filho de peixe é peixinho, filho do pastor é pastorinha? Não. Talvez Deus não tenha chamado para elas duas serem pastores. Tomara que dê, mas não sou eu que escolho. Não é porque são minhas filhas que automaticamente as duas têm chamado para ser pastor. Assim como eu ter casado com um pastor não fez minha mulher pastora, e não faz, não porque ela não é, né? Assim também ser minhas filhas não faz ela que serem pastor, não são. Se um dia Deus chamar, Deus mostrar que tem o chamado, amém? Mas e se não for pastor, eu não vou ficar triste. Então o que vai me fazer feliz é o quê, irmãos? É que elas sejam o quê? Futuras, né? Mulheres de Deus. E que Deus abençoe elas no chamado que Deus deu o quê? Para elas. Isso vai me fazer feliz. Porque eu sei que se elas estiverem firmes com Jesus, eu posso, não é de relaxar, né? Mas eu posso ficar tranquilo. Verdade? Eu posso ficar tranquilo. Mas eles não são igual o missionário Henrique Soares, não é verdade? Ele tem 5 filhos. Qual deles é pastor? Nenhum. Mas o Davi Soares prega. Irmão, diga uma coisa: pregar é uma coisa, até Martelo prega. Ser pastor é dom. E não é todo mundo que Deus chamou para ser pastor. Mas nenhum deles é pastor. O Davi Soares prega, não, são pessoas de Deus, mas não é pastor. Né? Que há muitos 200 anos o missionário foi para o céu. Você acha que o Davi Soares vai assumir? Não tem, irmão, não tem chamado para isso. Ele é uma bênção do jeito que Deus fez ele ser. Amém? É só você ver. Talvez um dia Deus vai chamar alguém que não é nem parente do missionário, né? Para continuar ali servindo, né? Como, entre aspas, né? O líder da igreja da graça. Amém? Então quer dizer, é isso aí. Você recebeu um dom, Timóteo. Agora você não pode ser negligente para com ele. Eu já preguei sobre lá o despertar o dom. Então é isso aí, né, amor? Então eu tenho que ter certeza que eu falei. Eu não preciso que todo dia alguém venha e fale: Moisés, não te esqueça, tu é um pastor. Eu não preciso. Deus falou sério comigo lá no dia que eu me converti. Eu não necessito que alguém fique toda hora me lembrando. 1 milhão de pessoas que me dizem que eu sou pastor não vai me fazer ter mais fé do que se ninguém disser. Deus falou, está falado. E mesmo que nunca mais confirme, já está confirmado. Se Deus disse, está dizendo. Pronto. Falando de mim, tá? Falando de mim. Aí a mesma coisa é você, né? Você tem que exercer esse dom que Deus deu para você, amém? Por isso que é importante nós estar na igreja, na verdade. Ali você vai servir o irmão, ali você vai fazer a obra que Deus chamou você para fazer, amém? Em casa, quer dizer, você vai exercer aquilo que Deus deu para você, não pode ser negligente, amém? Deus falou comigo, né? Vou falar, você não precisa todo dia alguém falando para você, né? 1 milhão de pessoas que vão falar, não vai confirmar o que Deus falou. Deus falou, está falado, né? Mas é o que? É cultivar esse dom, amém? É ir cultivando, porque o dom que Deus dá, né? Agora, ir mais adiante nesse dom ou não, aí é fidelidade pessoal. Na obra eu falei assim: vou te tirar um pouco de fazer tal coisa. Por quê? Porque a pessoa não está sendo fiel.
Não adianta, sei lá, né? O irmão do louvor chegar aqui, num dia que o pai fala assim, né? Eu falei, não se envolve, não participa de nada que a gente faz, né? Como eu falei, não dá um bom dia no grupo lá, que a gente tem, né? Não está nem aí, não se envolve, parece, né? Não está nem aí com os irmãos. Aí chegando no altar aqui, vamos adorar a Deus. Mas, hipócrita, né? Ele veio em minha vida em um dia especial. Então, aí chega aqui, essa é a razão por qual eu digo que, velho, coitado, não tem nada. Bom, é o seguinte, né? Então, tu vai ficar um pouco de tempo fora do louvor. Até quando? Não sei. Por que, irmãos? Porque o coração pode ter voz, pode saber tocar um instrumento, mas o coração o quê? Não é do homem de Deus. Não estou falando que o Brian faça isso, pelo amor de Deus. Estou dando só uma comparação. Amém? Até porque eu já fiz muitos, inclusive aqui, né? Não, dá um tempo aí, não dá. Né? Então a fidelidade não te leva mais ou vai te cortar. É a palavra dos talentos. Então tem que ser fiel naquilo que Deus chamou você. Amém? Glória a Deus. E Deus tem um dom para mim, pastor? Tem, né? Tem pelo menos um. Não é verdade? E glória a Deus. E se é de Deus é importante. Aí é você que não pode ser negligente, né? Vou terminar aqui. Jesus, já está quase passando. Sei que você queria ir embora 4 da tarde, mas não dá. Aí o versículo 15 fala assim, ó. Medita essas coisas. O que está do 15 para trás? Ele não trocou de assunto, ele continua falando. Ele não está falando de abacate e trocou para abacaxi. Ele continua falando de abacate. Contexto, irmão. Medita essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso, então uma tradução fala aproveitamento, algumas falam crescimento, seja manifesto ou visto por todos. Eu não tenho que mostrar nada a ninguém. Bom, aqui fala que sim. E um monte de versículo fala que sim, nós temos que mostrar sim. Mateus 5 fala sobre boas obras, Tiago fala sobre boas obras, está cheio de versículos. Eu já preguei para você um monte, né? Que sim, nós temos que mostrar a Deus, não pelo discurso apenas, mas o que? O nosso crescimento vem a ser manifesto a todos. Por isso que eu falei, irmão, você pode chegar num lugar, as pessoas olhar para ti e não te dar nada. Mas se tu é de Deus, as pessoas começam a gostar de ti. Igual falar, tem um que o outro que vai falar mal, que vai perseguir, tem um que o outro que muitas vezes vai, né, irmãos, vai usado pelo diabo, tem, né? Isso sempre existiu. Mas digo assim, mas não é a maioria. Né? Aí as pessoas começam a olhar para ti, né? Não olhe para a tua idade ou para a tua aparência exterior. Né? Não, se tivesse entre 2 metros e falasse com a voz do Cid Moreira, né? Nossa, que pastorzão. Não ia, irmãos, me fazer mais usado por Deus se eu tivesse 1,50 m e falasse aqui bem fininho. Né? Oi, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Isso não ia me fazer, né? Então, porque eu tenho mais metro para cima, isso me faz o quê? Tem mais lugar para assistir o Espírito Santo? Vai contar outra coisa, né? Conversa fiada. Não é isso, amém? Então, se eu fosse, né, o cabelo, às vezes chega a gente aqui na igreja, e fala assim, eu quero falar com o pastor, ele sou eu, né? Geralmente temos esses crentão nessa igreja tradicional, que olha assim, ó. Até a tua alma. Tipo assim, porque na cabeça mesmo que pastor tem que ser velho e grisalho. Então tá, então eu vou ter que largar a obra, vou ter que ir lá viver com a minha família. Quando eu tiver com os cabelinhos bem branquinhos, né? Grisalho, a barba tá ficando um pouquinho já, mas grisalho, né? Aí eu vou vir ser pastor. Aí tem gente que chega na igreja assim, o que esse velho sabe? Como é que eu vou agradar todo mundo então? Não é verdade? Principalmente esses crentão, essa igreja mais tradicional, tu chega assim, sou eu, pastor. Né? E geralmente a pessoa com a vida toda desgraçada. Né? Ou se não, o dia que o pastor não está, né? Tá ali o obreiro, a obreira, né?
mulher não bota a mão na minha cabeça. Tu tá cheio de problema lascado na vida e o problema é uma mulher botar a mão na tua cabeça? Por quê? Vai bater nas orelhas de burro? O que é isso? E acontece, irmãos. Aqui, inclusive, acontece. Ou se não chega aquela pessoa que ela vem ali cheia de problema e começa, a Bíblia fala, ela começa a querer pregar para ti, porque eu sou não sei o quê, porque eu sou não sei o que lá. Está todo lascado na vida que ele vem pregar para mim. Entendeu? Mas o que é, irmãos? É um orgulho religioso. A gente não pode, irmãos, não é ser orgulhoso, tá? A gente não pode, irmãos, se expressar, tipo assim, chega aqui, amém, irmãos, eu estou aqui, irmãos, eu não sou digno de estar em cima desse altar, então te amo, não quero. Irmãos, porque eu não sou digno de estar aqui pregando para você, então tira um e bota outro. Primeira coisa que o cara pensa, você deve fumar, escondido nas praças aí. Entendeu? Irmãos, olha, eu não sou nada, eu não sou ninguém, tá? Então bota alguém que vai ser aqui alguém. Não, isso aí você fala para Deus das suas fraquezas, amém? Senhor, eu preciso do Senhor. Se o Senhor não me der a palavra, eu posso dar um Google lá e encher de referência. Não tem vida para as pessoas. Mas se o Senhor me der um versículo, uma palavra revelada, aquilo eu vou abençoar as pessoas, amém? Mas se eu estou em oração, amém, irmãos? Vamos abrir a Bíblia aí. Olha a palavra que Deus deu para nós nesse dia. E a palavra é uma bênção, amém? E tu não está ali, mas tu também não está ali, né? Quer dizer, não pode, deixar de meditar. As pessoas têm que ver o teu progresso, amém? Tem que ver o teu progresso, E isso é para todos nós, E aí, para terminar, falar assim: cuida de você mesmo e da doutrina. Então, a palavra fala: cuida de ti mesmo. Deus só te deu o nariz para te cuidar dele, E uns é grande que é para cuidar mais ainda, cuide de ti mesmo, de você mesmo e doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que te ouvem. Amém? Salvar aqui não é salvar, levar para o céu só. A palavra é que salvar é curar, libertar, abençoar, é toda a obra de Deus. E inclusive, óbvio, um dia morar no céu. Essa palavra, vou falar, é inclusiva, Ela não é só salvação de morar no céu. Então, você vai orar, curar, abençoar, prosperar, tanto a ti mesmo, como aquele que te ouve. Aí diz, não, uma baita pregação dessa. Aí depois eu chego aqui, eu me sinto fraco. Tá, mas tu fez o que em cima do altar? Não é verdade? É igual você vai lá comer uma feijoada lá e o cozinheiro é um raquítico caindo dos pedaços. Eu falo assim, por que ele não come aquilo que ele me serve? Aliás, porque ele não come, não é verdade? Então quer dizer, o que eu dou para você, eu recebi, o que eu também te entreguei, Quer dizer, eu estou comendo, estou mergulhando nessa palavra, me alimentando para me fazer o quê? Forte, amém? Não que a gente não venha ter lutas, mas aí, Deus já deu essa palavra, eu vou lá e medito em nome de Jesus, amém? Então é nós também dar para os outros e nós comer a palavra também, é nós falar para os outros. Tem pessoa que é uma benção, olha para todo mundo, prega, aí quando ela passa por uma luta, ela desaba. Mas tipo assim, tu não te alimenta do que tu prega para os outros? Tu não te encoraja do que tu encoraja os outros? Tu não ora por ti, já que ora por todo mundo? Agora faz o que? O mesmo caminho, não tem atalho, é o mesmo caminho da fé para um, é para todos, amém? Então vamos parar aqui, começando em nossa casa, primeiramente, a nossa casa, depois com os nossos, E depois o quê? Com os que Deus colocar, tem que procurar vigiar. E se deu um monte de conselhos que Deus deu para Timóteo, mas é para nós também, amém? Então Deus abençoe você de casa.